Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos chegando ao final do nosso ano civil, né? Garanto que muitos aqui já estão pensando onde que vão passar o Natal, onde que vão passar o Ano Novo. Já começam a planejar na casa de quem vai na casa de quem, já começam algumas brigas até mesmo na família, né? Não vou na casa do fulano, porque fulano ano passado falou mal da minha farofa, né? Começa essas situações, né? E como todos os que estiveram na missa no domingo, vimos que o ano litúrgico se encerrou no domingo passado e a partir desse próximo domingo nós vivenciamos um novo ano litúrgico. Nós passamos a celebrar neste domingo o primeiro domingo do Advento. Essa palavra Advento vem do latim, significa chegada. Quando a gente utiliza essa palavra Advento, nós estamos falando de chegada. No tempo litúrgico do Advento, estamos falando da chegada de quem? Do peru de Natal? A chegada de quem? De Jesus. Então, esse tempo, ele nos recorda. Ele tem, na verdade, 3 dimensões. Primeiro, ele recorda o passado, o que aconteceu. Então, vamos lembrar que os judeus esperavam a vinda do Messias. Eles esperavam a chegada, o advento do Messias. E Jesus chega. Então, essa chegada de Jesus, esse seu primeiro advento. Temos uma segunda dimensão, que Jesus chega a cada dia em nós. Nós, a cada dia, quando nos abrimos ao Espírito Santo de Deus, também recebemos Jesus em nós e por meio do Espírito Santo, Jesus é gerado em nós. Essa é a segunda dimensão. E a terceira dimensão de chegada é que um dia nós também veremos Jesus chegando tal qual ele subiu aos céus. É o que nós encontramos nos Atos dos Apóstolos. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, aliás, Atos dos Apóstolos é do mesmo autor do Evangelho de Lucas, né? Então, por isso tem uma linguagem muito parecida, Lucas e Atos. Vale muito a pena ler Lucas e Atos em sequência. Nós veremos o seguinte no capítulo 1, a partir do versículo 9. Dito isto, foi elevado à vista deles e uma nuvem o ocultou a seus olhos. Falando da ascensão de Jesus. Estando a olhar atentamente para o céu enquanto se ia, 2 homens vestidos de branco encontraram-se junto deles. Eles aqui são os apóstolos. E lhes disseram: Homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Este Jesus que foi arrebatado entre vós para o céu, assim virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Quer dizer, nós cremos também que um dia, como está na profissão de fé, no credo, Jesus virá, voltará para julgar os vivos e os mortos. Nós professamos isso no creio. Então temos essas 3 dimensões do Advento. Recordar a vinda de Jesus, recordar também, pedir que Jesus venha no nosso coração todos os dias e também esperar que um dia ele chegará para julgar os vivos e os mortos. Por isso que o Advento, como preparação para o Natal, ele não é simplesmente a preparação para recordarmos o nascimento de Jesus. O Natal não é o aniversário de Jesus. Isso é fundamental. O Natal não é o aniversário de Jesus. A gente não reúne a família, compra um bolo, escreve lá 2000 e tantos anos e coloca... A gente não faz isso. Ou faz? Se faz, não é muito isso que se celebra o Natal. O Natal não é o aniversário de Jesus. A gente fazer um... Imagina colocar 2025 velas em cima de um bolo, né? Vai dar um incêndio, vai ter que chamar os bombeiros, não vai dar muito certo, né? A não ser que seja um bolo estilo aniversário da cidade de São Paulo, né? Se fizer, me chama, eu vou com muito gosto, né? Mas não é isso. O Natal não é a celebração do aniversário de Jesus.
É a recordação que Jesus se encarnou e nasceu para a nossa salvação. Jesus nasceu para a nossa salvação. Os judeus esperavam que o Messias viria libertar Israel. Mas a questão da libertação de Israel para os judeus era um pouco debatida entre eles. Alguns acreditavam que essa libertação seria uma libertação bélica, uma libertação de guerrilha, que Jesus viria como Messias com um exército e chegaria, tanto que os apóstolos mesmo, quando Jesus vai ser preso, os apóstolos, o Evangelho vai dizer que eles ficaram esperando. É agora que que vai chegar um exército junto com ele, um exército do céu, para libertar Israel das mãos do Império Romano, e Israel vai ser um reino grande. E viram que isso não aconteceu, porque a libertação que Jesus veio nos trazer é a libertação do pecado e da morte, que é muito maior do que a libertação de qualquer poder imperial e etc. Jesus vem para nos resgatar do nosso pecado e nos dar uma vida nova. É para isso que Jesus vem. E é isso então que nós celebramos o Natal. A festa do Natal, portanto, está intimamente ligada à festa da Páscoa. A Páscoa nós celebramos essa paixão e morte de Jesus. E no Natal nós celebramos a encarnação de Jesus, que se deu para que a Páscoa pudesse acontecer e fôssemos resgatados. São duas festas que se correlacionam. Por isso que no Advento temos elementos que até lembram um pouco os elementos da Quaresma. Se vocês estiverem aqui na missa no próximo domingo, o padre estará usando paramentos da cor roxa, igual ele usa na Quaresma. O roxo que é um sinal de penitência. Por que um sinal de penitência? Porque é um tempo também de arrependimento, de preparação para o advento definitivo de Nosso Senhor. Um dia Jesus voltará. Estamos preparados para esse dia definitivo? Se Jesus voltasse hoje, aqui, nessa igreja, a gente está preparado para ser julgado? Mas um dia ele chegará, e ele mesmo vai dizer que o Filho do Homem virá como um ladrão. O ladrão avisa que vai chegar? Só se for um ladrão muito mau ladrão, né? Ou bom ladrão, não sei, porque... Bom porque ele avisa, né? Não sei agora, chegamos num paradoxo. Mas o ladrão não avisa que vai chegar. Quando você vê, ele está dentro da sua casa. E Jesus faz essa comparação para dizer que o dia do Senhor virá como um ladrão, de surpresa. Então a gente tem que se preparar a cada dia como se fosse o dia que Nosso Senhor virá. E um dia ele virá. No tempo do Advento, nós teremos 4 domingos em preparação. E o terceiro domingo do Advento, nós teremos uma pausa nesse sentimento nesse sentimento do roxo, uma liturgia um pouco mais, não vou dizer triste, mas um pouco mais sombria, um pouco mais, com menos alegria. Nós teremos um domingo que é o domingo chamado de Gaudet. Nós temos... em latim, 3 expressões para alegria. Alegria normal, que é, por exemplo, quando a gente sai na rua, vê um cachorrinho e sorri, é uma alegria normal, que é o alegro. Temos a alegria que é um pouco maior, que é o gaudet, o gaudium, que é, por exemplo, quando a mulher descobre que vai ter um bebê, ou quando... a mulher é pedida em casamento, é um gaudium, é uma alegria maior, muito maior do que o simples alegro, que vem e enche toda a família, enche a vida, e uma alegria superior, que é a letícia, letare. Essa alegria nós só temos diante de Deus. No terceiro domingo do Advento, nós teremos esse domingo de Gaudet, de Gaudium. Quer dizer, estamos aqui nessa terra em período de penitência, mas já podemos nos alegrar. Por quê?
Porque Jesus se encarnou para a nossa salvação. Nós já fomos salvos. Nós já fomos resgatados em Cristo no madeiro da cruz. Quer dizer, isso já é uma grande alegria para nós. A alegria perfeita nós experimentaremos quando estivermos diante da face de Deus, que aí vai ser o Letare, que se celebra no 4º domingo da Quaresma, né? Para recordar a Páscoa, essa salvação. Mas nós já vivemos aqui essa alegria. Temos que já aqui viver a alegria que somos resgatados. Por Cristo, nós já somos resgatados. Por isso que às vezes a gente busca uma alegria supérflua, o tal do alegro, a gente fica buscando sorrisos nessa vida, sendo que o que nos espera é muito maior do que tudo isso. O que nos espera é a vida eterna. A gente tem que focar então na vida eterna. Então esse tempo do advento, ele tem que ser um tempo para a gente refletir. O que eu tenho feito da minha vida? Como eu tenho conduzido a minha vida? Não é um tempo simplesmente, vou repetir, para a gente ficar preparando a ceia do Natal. Porque pode ser que Jesus volte antes da ceia do Natal. É um tempo da gente preparar o encontro com a ceia do Cordeiro que teremos no céu. E para chegarmos nessa ceia do Cordeiro no céu, a gente precisa abrir o nosso coração e deixar esse Jesus ser gerado em nós. Assim como Maria permitiu que ele fosse gerado em seu ventre. Maria gerou Jesus por conta dos méritos dela? Não. Maria gerou Jesus porque primeiro veio a vontade de Deus. É a vontade de Deus que vem antes. Tanto que quando a gente celebra a Imaculada Conceição, que agora no mês de dezembro, por que Maria é imaculada? Não pelos méritos dela, mas pelos méritos de Cristo. Pelos méritos do próprio Filho dela. Ela é libertada do pecado por antecipação, por prevenção. Então, assim como Maria, não por seus méritos, se abriu ao Espírito Santo de Deus e gerou Jesus, a gente tem que parar de pensar, mas eu não mereço. Você não merece, eu não mereço, ninguém merece. Por isso que é dom, é graça. A palavra dom, doação, significa algo gratuito, algo de graça. Não é algo comprado, não é algo que a gente adquire, não é algo que a gente, eu fui bonzinho, por isso eu recebi o Espírito Santo, não. Ele que dá a graça, a gente se abre à graça de Deus. Então, primeiro a gente parar de ficar pensando, não, eu não sou merecedor, eu não quero o Espírito Santo na minha vida porque eu não... Não, se abra à graça de Deus. E Jesus entrar na nossa vida, a gente precisa deixar Jesus transformar a nossa vida. Isso é fundamental. Eu estava lembrando essa semana, quando eu era criança, eu era aquele tipo de criança que gostava de mexer em tudo. Não sei se vocês têm um sobrinho, um filho, que quando chega na casa de alguém começa a mexer nas coisas. Eu estava lembrando até que uma vez minha mãe tinha me levado ao endócrino. Eu sou gordinho não porque minha mãe não tentou, ela tentou muito. Ela tentava, mas eu não consigo emagrecer de jeito nenhum. E eu lembro que uma vez a gente estava lá no endócrino, eu era pequenininho, e o médico tinha aqueles, nem sei o nome daquilo, que você bate de um lado e vai do outro, princípio da física de movimento, né? E eu olhava aquele negócio parado e na minha cabeça eu falava, esse negócio não devia estar parado, né? Porque eu ia lá, mexia, o negócio mexia, eu falava, olha, ele balança, devia estar sempre balançando. Eu ia lá e mexia. E eu lembro que o médico chegou a dar uma bronca na minha mãe, né? Eu falei assim, a senhora, por favor, segura seu filho. Minha mãe toda educada, colocou a mãozinha assim, com peso de 1 tonelada assim em cima das minhas mãozinhas. E eu fiquei pensando essa semana, nossa, eu devia
quando alguém ia falar, a Dona Maria vai... Minha mãe falava que ia na casa de alguém, o pessoal ficava falando assim, a Dona Maria vai trazer o filho dela, vai mexer em tudo aqui, né? Eu já ficava imaginando que meus vizinhos, os familiares deviam trancar os armários, deviam fechar. Hoje eu tenho essa consciência que eu não tinha na infância, né? Quer dizer, recebia, mas não deixava mexer em nada. Fazendo esse paralelo, será que às vezes na nossa vida a gente também não quer receber Jesus, mas não quer deixar Jesus mexer dentro da nossa casa? O Jesus pode vir, passe uma tarde, mas não mexe no meu armário. Jesus passa uma tarde, mas no meu celular o senhor não vai mexer, não. Jesus passa uma tarde aqui, um dia aqui, mas na segunda-feira o senhor vai embora. Será que às vezes a gente não pensa assim com relação a Jesus? Às vezes a gente fala, vem Senhor Jesus. Aliás, grande parte dos hinos, das músicas do Advento falam sobre vem Senhor Jesus. Percebam isso, ouçam as músicas do Advento. Muito pedido de vem Senhor Jesus, e a gente canta. Mas será que a gente quer que o Senhor Jesus venha e transforme a nossa vida? Ou a gente fala, vem Senhor Jesus, mas aqui não pode. Não, essa mágoa aqui, Senhor, eu estou guardando essa mágoa há 30 anos. Eu não vou largar essa mágoa agora. Eu estou guardando esse rancor aqui há não sei quanto tempo. Não, agora eu não vou largar isso. Esse orgulho, esse pecado. Às vezes a gente fala na oração, no cântico, vem Senhor Jesus, mas por vezes a gente não se abre para que Ele transforme a nossa vida. E não adianta nada. Acaba sendo uma visita de fachada. Se você quiser que Jesus venha e fique, a gente tem que dar a liberdade para que Jesus faça acontecer na nossa vida. Às vezes a gente entrega a chave do nosso coração para qualquer um. E a chave do nosso coração é como se fosse a chave da nossa casa. Você não pega a chave da sua casa e entrega para qualquer um. O que vai acontecer se eu pegar aqui a chave da minha casa e entregar para qualquer um na rua? Eu corro o risco de a pessoa entrar na minha casa, destruir tudo, roubar. E às vezes na nossa vida a gente entrega os nossos sentimentos, o nosso coração para qualquer um, para qualquer pessoa. A gente dá a liberdade, a gente entrega o nosso coração, os nossos sentimentos, a nossa vida, a gente expõe para qualquer um as coisas mais íntimas da nossa vida e a pessoa destrói. E para Jesus, que a gente poderia entregar a nossa vida por inteiro, a gente não faz. Quantas vezes para o amigo, para a amiga, a gente tem coragem de contar os segredos mais cabeludos da nossa vida? Segredos que de contar já é vergonhoso, e a gente às vezes para o amigo tem coragem de falar, e quando a gente se ajoelha diante de um confessionário, a gente não tem coragem de contar os pecados no confessionário. Quer dizer, a gente fala, vem Senhor Jesus, mas aqui não, deixa alguns segredos guardados, alguns armários, algumas portas fechadas, cerradas, e não deixa Jesus entrar perfeitamente e plenamente. Isso acontece com todos nós. Só que a gente precisa, e por isso que a igreja é muito sábia, todo ano a gente recorda de novo o Advento. É mais uma oportunidade. Quantos adventos você já passou na sua vida? Contem, é uma vez por ano, é um advento por ano. Eu tenho 35 anos, apesar do meu cabelo estar caindo. Essa semana uma criança, eu trabalho numa escola, as crianças têm uma facilidade de falar a verdade sem perceber que ofende, né, alguma coisa, né? Uma criança chegou e falou, quantos anos você tem? Eu sou coordenador. Quantos anos você tem, coordenador? Eu falei, eu tenho 35. A menina, na maior verdade e sinceridade, ela falou assim, nossa, eu achava que você tinha mais de 60. E aí eu falei, eu respirei e falei, muito bem, Isabela, não, eu só tenho 35. Passou uma semana, a menina veio e falou assim, nossa, professor, você emagreceu. Eu falei, obrigado, Isabela. Quando você veio aqui, você tinha o maior pansão. Eu fiquei pensando, nossa, que sinceridade absurda, né, que as crianças têm. Mas
É bonita a sinceridade da criança, né? De não ter medo do que falar, né? Da questão de por que eu vou mentir? Eu não tenho para que mentir. A criança fala. E por vezes nós, que poderíamos aprender com as crianças, na hora de confessar os nossos pecados, a gente fica mentindo, a gente fica guardando, a gente fica tentando justificar. Para falar de nós mesmos. Não estamos falando de falar dos outros, falar de nós mesmos. Então, a gente tem que pensar quantos adventos nós já passamos durante a nossa vida. E pensar quantos ainda teremos como oportunidade para nos converter perfeitamente. Eu não sei se eu tenho mais 35 adventos. Eu não sei. Eu não sei nem se eu tenho um, que é esse próximo, que é domingo. Eu não sei. Não sei. Então a gente não pode deixar para depois. E quem faz essa obra transformadora na nossa vida? Quem foi que gerou Jesus no ventre de Maria? Maria concebeu pelo poder do Espírito Santo. É o que nós professamos no credo. Quem vai gerar então Jesus nos nossos corações? É o Espírito Santo de Deus. Não é nenhum outro, não é nenhuma personalidade, não é nenhum influencer, não é nenhum pregador, não é nenhum padre, nenhum bispo. Quem vai gerar o Espírito Santo em nós é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está aí. Está aí, nós já recebemos esse Espírito Santo no batismo. Nós já recebemos esse Espírito Santo na confirmação. No batismo do Espírito Santo. Nós já temos esse Espírito Santo dentro de nós. A gente só precisa se abrir. E aqui volto a falar do advento. Vem, Senhor Jesus. Vem nos salvar. Transforma a nossa vida. Nos faz homens, mulheres novos. Isso é o que a gente vai ficar pedindo no advento. E aí vem o Natal, que celebra o nascimento de Jesus, a sua encarnação, o seu nascimento. E depois disso, a gente esquece. A gente vai viver mais um ano pensando, não, um ano que vem, no próximo advento eu me converto. Ou no meio do ano aparece ali a quaresma, eu me converto. Não. A gente tem que buscar a conversão hoje. Buscar a conversão hoje. O sacerdote utiliza o paramento roxo, esse paramento que nos lembra conversão. Mesmo o paramento roxo, que no dia da nossa morte o sacerdote também usará. Mesmo o paramento roxo, que no dia da nossa missa de sétimo dia, o sacerdote também usará. A nossa oportunidade de conversão é agora. Porque depois já é tarde. Amém? Nos preparemos bem, então, para recebermos Jesus nesse advento. Receber Jesus em família nesse advento. Rezar pelos outros. Pedir a conversão nossa e dos outros. Que Jesus possa nascer nas nossas famílias, e a gente tem que ensinar as crianças também nesse caminho. Claro, as crianças pequenas não têm pecado, mas elas, enquanto são pequenas, devem ser ensinadas sobre a vinda de Jesus. Elas vão ter que aprender. E às vezes a gente pensa, Carlos, eu não vou ensinar porque é muito difícil esse assunto. Às vezes a gente fala isso, mas a criança, ela aprende tanta coisa. Hoje em dia as crianças ficam lá um tempo no YouTube e aprendem músicas. Até brinquei recentemente falando que as crianças estão aprendendo hoje em dia até cantar em coreano. Né? Hoje em dia as crianças abrem lá o YouTube e aprendem a cantar em coreano. E você falando, eu não vou ensinar Salve Rainha porque é muito difícil. Eu não vou ensinar a oração do anjo do Senhor porque é muito difícil. Aí você pergunta para a criança está cantando música estrangeira e você não ensina a rezar.
Carlos, mas eu não sei rezar. Então você aprende. Vamos aprender, dá tempo. A gente está preparando a nossa casa para receber Jesus. O presépio, nosso arcebispo de São Paulo, Dom Odilo, preza muito pelo presépio. Porque o presépio é uma catequese, não é enfeite. O presépio não é enfeite, o presépio é catequese. Ensinar o que aconteceu sobre a vinda de Jesus, ensinar que um dia esse Jesus voltará, isso é catequese. Dom Odilo nos ensina muito sobre isso. Trazer as crianças para ajudar a montar o presépio. A gente tem feito isso? Ou às vezes a gente só se preocupa com a luzinha, só se preocupa com a árvore, só se preocupa com o presente. E esquece do mais importante, que é Jesus nascendo nas nossas vidas. Não vai adiantar de nada a gente preparar um Natal com presentes, com lembranças, com amigos secretos e esquecer Jesus. Não vai. A gente tem que focar em Jesus no nosso advento, no nosso Natal. Afinal, os presentes, depois os boletos a gente vai pagando, Jesus permanece para sempre, né? Apesar que alguns boletos também são quase para sempre, né? A gente às vezes faz algumas dívidas que são quase eternas, né? Mas Jesus, de fato, permanece para sempre. Né? Os boletos, se a gente morrer hoje, né, a gente não vai terminar de pagar. Né? A gente parte dessa vida, os boletos ficam e deixa para os filhos pagarem, né? Deixa para os filhos se virarem, para os netos se virarem. Mas Jesus permanece. Então é isso que a gente tem que focar nesse advento. Peçamos ao Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito Santo que desceu sobre Maria, o mesmo Espírito Santo que falava com os profetas, o mesmo Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos no cenáculo em Jerusalém, o mesmo Espírito Santo que nós recebemos nos sacramentos. Peçamos que esse Espírito Santo desça sobre nós e gere em nós Jesus. Peçamos isso também pela intercessão da Virgem Maria. Afinal, quem melhor para nos ensinar o que é gerar Jesus dentro de si do que a própria Virgem Maria? Peçamos a intercessão de Maria. Que Maria nos ensine, nos ajude a acolher Jesus dentro de nós. Que ajude-nos a viver como ela viveu, com simplicidade, com humildade, aberta à graça de Deus, aberta à vontade de Deus. Mesmo que ao longo do caminho os dias sejam mais da cor roxa de penitência do que da cor rosa da alegria. Pode ser que ao longo da nossa vida muito mais roxo nós encontraremos do que rosa, fazendo esse paralelo com as cores litúrgicas. Pode ser que aconteça, como aconteceu também na vida da Virgem Maria. A vida da Virgem Maria não foi uma vida fácil. Não foi fácil ter que fugir com um menino para o Egito, não foi fácil saber que uma espada transpassaria sua alma, não foi fácil ver aquele menino Jesus crescido ser pregado e morto no madeiro da cruz, não foi fácil ver os discípulos de Jesus, seus filhos espirituais, serem martirizados um a um. Talvez também não vai ser fácil para nós, mas a gente não pode desistir, assim como a Virgem Maria também não desistiu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.